Israel continuará lutando até a vitória absoluta contra o Hamas. Foi o que disse o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, a um alto funcionário do governo Biden, enquanto outro ministro disse que a guerra poderia durar mais do que vários meses. Os comentários de Netanyahu foram feitos a Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional de Joe Biden, durante uma visita a Israel na quinta-feira. O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, esteve presente na mais importante viagem diretamente sob coordenação da Casa Branca para a última luta diplomática de alto risco do governo Biden no Oriente Médio, em meio a crescentes divergências entre o presidente Biden e o primeiro-ministro Netanyahu. A viagem acontece poucos dias depois de Biden ter feito as suas críticas mais contundentes ao governo israelense desde o início da guerra entre Israel e Hamas. Descrevendo a situação do governo de Israel como o mais conservador da história do Estado, o presidente Biden alertou que o país estava perdendo apoio no cenário mundial e pareceu questionar o que ele chamou de bombardeio indiscriminado de Gaza. Entretanto, o presidente enfrenta reações negativas a nível interno pelo seu apoio ao governo de Israel, com eleitores jovens, progressistas e alguns membros do próprio governo a pressionar Biden para que apoie um cessar-fogo. Alguns líderes da esquerda chegaram ao ponto de dizer que o apoio de Biden a Israel ameaça sua reeleição. Biden rejeitou os apelos a um cessar-fogo geral, embora tenha defendido pausas para facilitar a libertação de reféns e permitir a entrada de ajuda humanitária. Os Estados Unidos forneceram bilhões de dólares em armas para Israel ao longo dos anos, incluindo um aumento de cerca de 15 mil bombas e 57 mil projéteis de artilharia, desde pouco depois dos ataques do Hamas em 7 de outubro, que deram início ao conflito. Washington também forneceu cobertura diplomática face à condenação internacional da conduta de Israel. E então começam as controvérsias que estão incomodando os grandes líderes árabes que pressionam mídias ocidentais e o próprio governo Biden. Os Estados Unidos disseram que Gaza, do pós-guerra, deveria ser administrada pela Autoridade Palestina, que controla parte da Cisjordânia e possui laços com os Estados Unidos, e que as discussões deveriam ser retomadas sobre um acordo de paz abrangente entre Israel e os palestinos. A administração Biden disse que não impõe condições especiais ao uso de armas dos Estados Unidos por Israel e não deu nenhuma indicação que usaria as vendas futuras como alavanca para forçar uma mudança na condução da guerra ou nas políticas diplomáticas de Israel. No entanto, os responsáveis do governo israelense estão em busca de conhecimento das críticas dos democratas progressistas sobre o crescente número de mortes de civis e temem perder o apoio do público americano. Para melhorar a imagem da guerra, manter o apoio a Israel, a administração Biden empreendeu viagens diplomáticas quase semanais desde o início do conflito, enviando vários funcionários à região para trabalhar com o gabinete de guerra de Israel e reunir-se com líderes nos Estados Árabes. E então veio o ultimato dos Estados Unidos através do conselheiro Jake Sullivan. Como conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Sullivan tem frequentemente um papel maior na definição e implementação da política externa do presidente Biden do que os secretários de Estado e de Defesa. A sua viagem de 2 dias incluíram reuniões com Netanyahu, o gabinete de guerra de Netanyahu e o presidente israelense Isaac Herzog. De acordo com autoridades familiarizadas com as conversas entre o americano e os israelenses, Sullivan emitiu ultimato, pressionando Israel sobre um cronograma para suas operações em Gaza, ou seja, Washington precisaria saber quando, como e por que a IDF atacaria a faixa de Gaza. Nosso canal na COS TV está crescendo, uma das maiores plataformas de vídeo do mundo,
que entrega segurança e credibilidade a quem assiste e trabalha com conteúdo digital, principalmente na área de geopolítica e segurança. E agora temos uma novidade: abrimos um canal VIP exclusivo para você ficar perto dos principais acontecimentos pelo mundo em tempo real. Para entrar, basta se inscrever no canal Área Militar na COS TV com o link que deixamos aqui nos comentários e acesse o canal VIP dentro do Área Militar com as chaves de acesso que deixamos em nosso novo vídeo sobre o avanço de Israel em Gaza e ganhe recompensas. Sullivan também pressionou o governo de Netanyahu sobre os recentes comentários do primeiro-ministro de que os seus militares precisariam permanecer em Gaza muito depois da derrota do Hamas, algo que os Estados Unidos se opuseram publicamente e descreveram como ocupação. Sendo assim, não se sabe se Sullivan ordenou ao ministro que a região de Gaza, no pós-guerra, passasse para o governo da Autoridade Palestina. Acreditamos que a reocupação de Gaza é uma má ideia. Isso não deveria acontecer. Foi o que declarou Sullivan antes do seu encontro com Netanyahu. No entanto, na sexta-feira, o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, disse que Washington não estava ditando termos a Israel, por ser um país soberano, mas que Sullivan fez perguntas difíceis sobre o curso da ofensiva, embora ainda apoiasse o país. As reuniões de Sullivan em Israel seguem-se a divulgação de que as Forças de Defesa de Israel, a IDF, distribuíram panfletos em Gaza, oferecendo recompensas substanciais por informações críticas sobre o paradeiro dos principais líderes do Hamas, incluindo um preço de $400 mil pela cabeça do líder político do Hamas, Yahya Sinwar, e $100 mil pela captura do líder militar, Mohammad Deif. O seu líder em Gaza, Sinwar, pode muito bem preferir correr o risco de continuar a lutar, na suposição de que Israel se meterá em problemas ainda maiores, como perda da credibilidade na comunidade internacional durante as operações militares atualmente em curso no sul e norte de Gaza, onde as suas forças terão de manobrar no meio de uma população civil mais densa. O presidente de Israel se juntou às fileiras de altos funcionários para se manifestar contra uma solução de 2 estados após a guerra em curso. Numa entrevista à Associated Press, Isaac Herzog disse que não é à altura de falar sobre o estabelecimento de um Estado palestino independente quando a dor do país causada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro ainda é recente. As forças israelenses estão degradando os batalhões do Hamas em Shujaia e Jabalah, na porção norte de Gaza e quase totalmente controlada pelos israelenses, e os grupos terroristas continuam resistindo aos avanços israelenses ao sul, em Khan Yunis. Como resultado, as forças israelenses estão degradando a capacidade do Hamas de conduzir ataques de fogo indiretos a partir da faixa de Gaza contra Israel. O número de ataques conduzidos diariamente pelo grupo diminuiu significativamente desde outubro, o que é consistente com a degradação avaliada da capacidade de fogo indireta do Hamas. Autoridades dos Estados Unidos relataram que as forças israelenses obtiveram grandes sucessos ao inundar os túneis do Hamas na faixa de Gaza com água do mar Mediterrâneo para degradar a rede subterrânea. Os americanos já estavam cientes desse trabalho. Isso porque em novembro, Israel havia informado as autoridades de Washington sobre a colocação de ao menos 5 bombas ao norte do campo de refugiados de Shati, bombeando a água diretamente para o buraco. Seja com água, munições ou bombas, a guerra de Israel contra os terroristas não para e o desfecho até o momento está muito produtivo. Áreas até então controladas pelo Hamas e outros grupos estão livres e nas mãos dos civis inocentes. Venha visitar a loja do Área Militar e confira as opções e camisetas com estampas diferenciadas e o melhor, por um preço e qualidade justos. Acesse umapenca.com/área militar. E se gostou desta análise, então se inscreva e ative o sino de notificação.